O ano era 1940. A Europa estava em choque com o que havia acontecido na Polônia. Os nazistas haviam esmagado o país em semanas. O mundo esperava o próximo movimento de Hitler e ele não iria decepcionar. O palco agora era o Oeste e a nova vítima seria nada menos que uma das maiores potências do continente, a França. Mas antes de entendermos como isso aconteceu, precisamos olhar para o que ficou conhecido como a Guerra de Mentira, ou Sitzkrieg, em alemão. Entre setembro de 1939 e maio de 1940, após a declaração de guerra da França e do Reino Unido contra a Alemanha, nada de relevante aconteceu na frente ocidental. Os exércitos estavam posicionados, os canhões apontados, mas o silêncio predominava. Era como um jogo de xadrez em que ninguém queria mover a primeira peça. Durante esse período, a França confiava cegamente na sua maior defesa, a linha Maginot, uma imensa cadeia de fortificações construídas ao longo da fronteira com a Alemanha. Bunkers subterrâneos, canhões fixos, metralhadoras automáticas, concreto armado. Era uma muralha de pedra contra a tempestade nazista. O problema: Hitler não iria atacar por ali. Enquanto os franceses esperavam um ataque frontal, os generais alemães desenhavam um plano ousado, inesperado e arriscado. A invasão pela floresta das Ardenas, uma região montanhosa e densa, considerada de difícil acesso para tanques. Justamente por isso, os franceses a consideravam uma proteção natural. Um erro fatal. No dia 10 de maio de 1940, os motores alemães rugiram novamente. Era o início da Batalha da França. Em poucas horas, a Alemanha lançou sua Blitzkrieg com fúria total. Aviões da Luftwaffe bombardearam cidades, pontes e ferrovias. A Holanda e a Bélgica foram invadidas. O mundo assistia mais uma vez ao caos. Enquanto isso, os soldados franceses e britânicos corriam para a Bélgica para tentar conter o avanço nazista. Mas era uma armadilha. O verdadeiro ataque, com mais de 1.500 tanques da Wehrmacht, avançava silenciosamente pelas Ardenas. No dia 13 de maio, os alemães atravessaram o rio Mosa, perto de Sedan, rompendo completamente a linha de defesa francesa. Em poucas horas, a retaguarda inimiga estava exposta. Em uma velocidade jamais vista antes, os tanques alemães avançaram mais de 300 quilômetros em apenas 10 dias, cortando a França ao meio. A linha Maginot ficou inútil. Foi simplesmente ignorada. E então veio um momento decisivo. Cerca de 400.000 soldados aliados, a maioria britânicos e franceses, ficaram encurralados na cidade portuária de Dunkerque, no norte da França. Cercados pelo mar de um lado e pelos tanques de Hitler do outro, parecia ser o fim. Mas então aconteceu algo inesperado. Hitler ordenou que seus tanques parassem. Uma pausa de 3 dias. Até hoje, os historiadores discutem por que ele fez isso. Alguns dizem que foi para permitir que a Luftwaffe destruísse os britânicos do ar. Outros acreditam que foi por excesso de confiança ou até superstição. Esse erro permitiu o que ficou conhecido como Operação Dínamo, a evacuação de Dunkerque. Entre os dias 26 de maio e 4 de junho de 1940, mais de 338.000 soldados foram retirados por navios militares e civis britânicos, sob fogo constante dos alemães. A cena foi épica. Pescadores, marinheiros civis, barqueiros, todos atravessaram o Canal da Mancha para salvar seus compatriotas. Dunkerque não foi uma vitória, mas foi um milagre, e manteve viva a chama da resistência britânica. Mas a França não teve a mesma sorte. Com suas linhas de defesa quebradas, seu exército desorganizado e sua liderança paralisada, a queda era inevitável. No dia 14 de junho de 1940, os alemães marcharam vitoriosos por Paris. O símbolo da liberdade, da arte e da revolução agora estava sob ocupação nazista. E então veio o golpe final.
No dia 22 de junho, o governo francês assinou a rendição. E fez isso de forma simbólica. Hitler exigiu que a rendição fosse assinada no mesmo vagão de trem onde, em 1918, a Alemanha havia sido obrigada a se render ao fim da Primeira Guerra Mundial. Agora, ele invertia a humilhação. Para ele, era a vingança perfeita. A França foi dividida. Uma parte ficou sob ocupação direta dos alemães. A outra, conhecida como França de Vichy, seria um governo fantoche liderado pelo Marechal Pétain, colaboracionista, submisso ao Reich. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade haviam sido esmagados sob as botas da Wehrmacht. A Europa, naquele momento, estava completamente nas mãos de Hitler. A Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Polônia, Tchecoslováquia e agora a França, tudo sob controle nazista. Restava apenas uma nação em pé, o Reino Unido. E é exatamente para lá que vamos no próximo episódio. Vamos mergulhar na Batalha da Inglaterra, o primeiro grande fracasso de Hitler, e entender como um povo cercado por todos os lados teve coragem de dizer: não nos renderemos jamais. Mas nunca se esqueça, a queda da França foi mais do que a derrota de um país. Foi o momento em que o mundo sentiu que o mal poderia vencer e que só havia uma escolha: lutar ou desaparecer.